Boa noite para quem está chegando. Esperar a Débora entrar, voz materna. Deixa eu ir colocando aqui o tema da live. Então, hoje o nosso tema é reunião de família. Deixa eu só anotar aqui que eu esqueci de escrever antes. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do que é essa reunião, para que ela serve, como que você pode... Peraí, deixa eu só botar aqui a Débora aqui comigo. Só esperar ela entrar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá pra ouvir direitinho? Oi? Oi. Peraí que tá um pouquinho baixo aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto, acho que o meu áudio estava baixo. Ah, Melhorou? melhorou, mas eu acho que o meu também tava. Não, para mim tá Tudo bom. bem? Bom, aqui, só pra quem tá entrando agora, né, eu Tudo vou bem? falar novamente. Essa aqui é a live do Amamente Mais. Toda segunda-feira tem aqui o Pergunta Pra Mim, 21 e 21. E o objetivo dessa live semanal é ter um espaço de troca com você. Então, se você está aqui pela primeira vez, participa, coloca sua pergunta aqui, seus questionamentos. Hoje o tema é reunião de família. Eu coloquei aqui, esqueci de fixar, peraí, fixar comentário. Então, assim, por que eu quis trazer esse tema para cá, né? É um tema que eu e a Débora, a gente já conversa pra caramba. A Débora tem muito conteúdo no perfil dela, o arroba Voz Materna, sobre isso. E eu quis trazer esse conteúdo para cá, eu acho que super casou com o nosso momento atual, né, de vida, que a gente está nesse caos, está todo mundo caótico. E por que eu quis trazer esse tema? Porque a maioria das mulheres que vêm conversar comigo no meu direct, ou que estão com dificuldade de ofertar, hoje mesmo eu falei com uma, estão com dificuldade de ofertar o leite materno em outro dispositivo para o bebê, ou não estão tendo tempo de fazer ordenha, ou agora nesse cenário, né, atual, não estão conseguindo fazer as coisas, não estão conseguindo dar conta das demandas, né, todas da casa e do bebê e tal. E algumas até falam em desmame por isso. Por quê? Muito pela carga mental. Eu sofro disso, Débora sofre, todas as mulheres em algum momento já sofreram ou vão sofrer dessa carga mental. E é para isso que hoje a gente está aqui para conversar, né? Para poder ver uma possibilidade, uma estratégia, né? Essa ferramenta da disciplina positiva que é fantástica, eu me apaixonei por ela, estou tentando colocar aqui em prática. Então, Débora, se apresenta, pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho lá no seu perfil, o que você faz, e aí a gente começa falando. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Débora. Eu sou administradora do perfil Voz Materna. Lá eu falo um pouquinho sobre a infância. Eu dou preferência eu foco, né, nas crianças de 0 a 3 anos. E eu sou educadora parental em disciplina positiva. E lá no treinamento da disciplina positiva, eu descobri essa ferramenta que a Olga está propondo trazer aqui para vocês, que é a reunião de família, e que tem me ajudado muito aqui na troca, aqui no dia a dia com meu marido, né? Deu uma reduzida significativa na minha carga mental. E eu acho que eu não posso ficar com isso só para mim, né? Eu tenho que Sim, propagar essa ferramenta para todo mundo, para todas as sim. mulheres. Sempre que eu ouço, que eu converso com alguma mãe e ela me fala, e o assunto vai por esse lado, eu falo, você conhece reunião de família? Eu preciso te apresentar ela. E aí eu já engato no assunto e começo a falar, né? Ótimo. Porque eu acho que, de verdade, se as duas pessoas, o casal, estiverem dispostos a Uhum, colocar em prática, ela uhum. realmente funciona e realmente o ambiente, a atmosfera do ar fica mais leve, mais Uhum. tranquilo e as Ótimo. coisas fluem. Ótimo, esse é o grande ponto, né? Eu queria só começar antes de você explicar um pouquinho o que não é, o que é, né? Que eu acho que é Sim, bacana a gente começar dessa forma. Falar que aquilo que eu falei até na live que você fez no seu perfil.
A primeira vez que eu ouvi sobre reunião de família, eu fiquei em mente, assim, o que veio na minha mente é, oba, vai solucionar todos os problemas do casal, né? Maravilhoso. E na verdade não é isso. Né? Então, assim, é mais uma ferramenta para que o ambiente fique mais agradável, né? Mas, assim, não Sim, é... Eu brinquei até que não é mãe de Ná, sabe? Devolva o seu casamento em 10 dias. Não é não isso, é. né? Não é. É todo um Não é. processo. É mais ou menos o que eu sempre falo aqui sobre oferecer o leite materno para o bebê. É um processo, né? Confia no Sim, processo e segue. Mas aí exatamente. a Débora vai apresentar um pouquinho, né? Vai falar um pouquinho. Eu trouxe até a minha pauta aqui para contar um pouquinho de como é que tem sido Ah, aqui. legal. É. E aí começa explicando assim que eu acho fantástico assim a gente entender primeiro o que que não é, né? O que que não é a reunião de família. Sim, que é, eu acho que é o ponto onde as pessoas ainda se perdem Uhum. para entender para que serve a reunião, né? Sim. Qual a destinação dela. Então, vamos lá. A reunião de família é uma ferramenta da disciplina positiva. O que eu vou falar aqui para vocês agora eu não quero cagar regra. Uhum. Desculpa essa expressão, eu acho ela horrorosa, mas eu acho que ela é bem que eu quero Sim. falar aqui mesmo. Eu não quero fazer isso porque eu acho que está todo mundo sobrecarregado, né? Uhum. Essa pandemia está deixando todo mundo um pouco agitado, ansioso, enfim. Sim. Então eu não quero ser mais uma planilha aí na sua casa, né? Dentre tantas as outras que você já deve ter recebido para fazer 1 milhão de milagres aí na sua casa. Eu quero que vocês entendam o espírito e aí apliquem na casa de vocês de acordo com a rotina de cada um, de acordo com o cenário que esteja presente na casa Sim. de cada um, né? Cada um vai saber melhor dizer como fazer aí na casa de vocês. Então, vamos lá. Essa ferramenta da disciplina positiva, a reunião de família, ela pode ter a participação de crianças também. Mas eu vou falar sobre ela aqui agora, considerando a participação só de adultos, Uhum. né? Porque eu acredito que todo mundo que está aqui e lá no meu perfil também tenham filhos ainda pequenos, bebezinhos, que por razões óbvias não podem ainda delegar, Uhum. escolher tarefas, enfim, Uhum. assumir compromissos. Então, vamos partir do princípio que só adultos vão participar dessa reunião, Uhum. tá? Tudo que eu falar daqui para frente é considerando só a presença dos adultos. Você quer que eu fale primeiro um pouquinho o que é disciplina positiva ou já posso falar direto sobre a ferramenta? Pode, acho que é bacana dar uma Posso pincelada, né, do falar? que é, sim. Tá. Então, vou falar rapidinho aqui o que é a disciplina positiva, Uhum. só para vocês terem uma ideia de por onde é que vai passar o que eu vou dizer aqui, Uhum. tá? A disciplina positiva é uma abordagem socioemocional que tem por objetivo fazer com que a criança desenvolva habilidades de vida num ambiente de gentileza e firmeza, Uhum. aprendendo com os próprios erros, tá? Resumidamente, assim, um resumão, isso seria a Uhum. disciplina positiva. Quando a gente fala em habilidades de vida, em firmeza, gentileza e aprender com os próprios erros, isso traz para gente, para muitos de nós, pelo menos eu posso falar por mim, Uhum. informações diferentes daquelas que a gente obteve na nossa infância. Eu Total. não tive uma educação assim. Então a gente tem que partir do princípio de que é uma mudança de paradigma. Sim. Então toda mudança de paradigma, toda novidade, ela demanda disponibilidade, foco e treinamento. Sim. Né? Foi o que a Olga falou no início, a reunião de família não vai operar milagres nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez que você colocar em prática. Né? Vai Uhum. ser à medida que vocês forem treinando, forem colocando em prática semana a semana, que vocês vão ver os efeitos os efeitos aparecerem aí na casa de Sim. vocês. Tá? Então, para que serve a reunião de família? Ela serve para ajustar combinados em família. Uhum. De que forma? Né? Para que alguma questão, problema ou situação que envolvam os membros da casa sejam levados à discussão entre essas pessoas para que soluções Uhum. para esses pontos sejam tomadas em conjunto, Uhum. tá? Quando eu falo em conjunto, são combinados que seja bom para as pessoas, para todas as pessoas que estão ali tomando essa decisão, Uhum. Eu acho que tá? esse é o ponto mais importante da gente Sim, entender, né? Pelo menos assim,
para mim, que tentei já algumas vezes fazer aqui, só dando uma resumida, já, acho que eu já estou na quarta tentativa de fazer a reunião de família aqui. As primeiras eu tinha entendido completamente errado o negócio, assim, eu absorvi uma coisa totalmente diferente do que era. E era esse o ponto que estava dando problema. Ao invés de eu entender que tínhamos juntos que chegar numa solução para facilitar, né, a rotina dentro da casa, eu achava que eu tinha que delegar. E a sua fala, né, na última live que você fez, falando assim, que quando a gente delega, a gente parte do pressuposto que aquela tarefa é sua. Né? E na verdade Sim, não é isso, é tarefa de todas as pessoas que coabitam aquele ambiente. Eu achei fantástico, falei, nossa, era isso que eu precisava ouvir para conseguir botar em sim. prática aqui. E é a primeira vez que eu consigo fazer duas seguidas. Porque eu tentava fazer, não dava certo, aí então deixa pra lá, não dá certo, eu começava DR no meio, e aí né, tudo desandava. Aí depois eu tentava de novo também, não dava certo, deixava pra lá. Então esse final de semana foi o segundo final de semana que a gente conseguiu fazer sequência, né? E um depois do Legal. outro, assim. Então já tô vendo um avanço, já tô, assim, já interiorizei que é um processo. Acho que esse é o Sim, ponto, né? sim. E fala um Legal, pouquinho. bacana. Eu acho Então, que essa é a agora eu vou ideia. falar para que que Fala. ele não serve, e Tá. aí a gente vai entrar justamente aí nessa falha de comunicação, né? Que às vezes Sim. as pessoas entendem que é uma coisa e não é bem Opa. aquilo. Bom, Virei minha cama. Vivo fazendo isso. Eu vou ler os comentários ou as pessoas que estão entrando, aí eu viro a câmera. então eu vou falar agora para que que não serve a reunião de família, para vocês já saberem que se vocês pretenderem discutir esse tipo de coisa que eu vou falar agora, vai ter que Uhum, ser em uma outra reunião que não a reunião de família. Então uhum, vamos lá. Primeiro, a reunião de família não serve para sermões e discursos moralistas. uhum, Então, se você quiser dar um sermão e alguém que está ali trocando as tarefas com você, se você quer dar um discurso moralista para aquela pessoa, você vai chamar essa reunião de outra coisa, mas ela uhum, não vai ser uma reunião de família, tá? Segundo ponto, não serve para discutir relação, tá? Os assuntos do casal, né, as picuinhas do casal, uhum, ou as pendências de casal, da relação homem e mulher, elas ficam fora da reunião de família, uhum. tá? Vocês vão discutir isso numa DR, e o nome dessa reunião vai ser DR, vai ser o nome que vocês quiserem, mas ela não vai ser reunião de família, tá? E o terceiro ponto, que foi o que a Olga tocou agora há pouco, foi a questão da delegação de tarefas. A reunião de família não tem o objetivo de delegar tarefas. Vocês não podem entrar com esse espírito, porque Uhum, quando a gente parte do princípio, quando a gente fala em delegação de tarefas, a gente parte do princípio de que as tarefas são exclusivamente de uma pessoa uhum. e que a outra pessoa vai acatar aquilo que a dona da tarefa Uhum. vai dizer, É como se né? fosse um Se favor, você né? Ó, tô te fazendo um é, favor. exatamente. Então, se você pretender fazer a reunião de família aí na sua casa, para falar para o seu marido, para sua esposa, para seu companheiro, enfim, ó, anota aí o que que você vai fazer. Você vai Uhum, fazer isso, 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 isso. Gente, não dá, uhum, tá? Não é por aí que as coisas vão funcionar na reunião de uhum, família. Então, vamos lá. Três coisas. Não serve para sermões e discursos moralistas, não serve para discutir relação e não serve para delegação de tarefas. uhum. Lembra do que eu falei lá no início, quando eu falei para que serve? Para o Sim. que é a reunião? Ela é para que as decisões. Meu Até eu vizinho. dormindo. É, louco. Ela, ela é para que as decisões sejam tomadas em conjunto, tá? Então, foco nas soluções, respeito mútuo, cooperação, são habilidades de vida que a gente tem como objetivo serem desenvolvidas nessa dinâmica, nessa ferramenta, tá? Uhum, Colocando isso em prática. A gente tem que ter sempre em mente que o combinado tem que estar bom para as duas pessoas, uhum. tá? Perfeito. E às vezes a gente vai descobrir que o combinado não tá bom para uma pessoa ou para outra, combinando e colocando em prática. Sim, E já aconteceu isso várias vezes aqui em casa e quando eu falar da parte prática, eu vou falar isso para vocês, sim, sim. tá? Aqui também eu consigo observar isso. E aí é só mudar, Sim. né? Tá? Então, vamos passar pro passo a passo, Uhum, né, da reunião.
Olha, a reunião, ela, assim, vamos lá. Você pretende colocar ela em prática na sua casa aí esta semana. A primeira coisa que você tem que fazer é co- conversar com seu companheiro e Uhum, escolher com ele um dia e horário para isso acontecer, uhum, tá? Eu sugiro que seja no final de semana. Atualmente, estando todo mundo em casa, pode ser que se um ou outro não tiver em home office, as coisas estejam mais tranquilas. Mas eu acho que o final de semana é melhor porque é um dia que as pessoas costumam estar em casa e, enfim, não tem trabalho que vá uhum. pressionar, enfim, né? Eu acho que dá Então, para organizar melhor também, né, a que semana, dá para assim, organizar das melhor a semana tarefas, eu acho que fica legal. exatamente. Então, eu aconselho escolher o sábado ou domingo. Aqui na Uhum, minha casa, por exemplo, é aos domingos. Excepcionalmente, a gente faz as segundas-feiras, uhum, tá? Em regra, domingo, excepcionalmente as segundas. E a gente sempre procura fazer no horário que o Dan esteja dormindo. uhum. Porque se ele estiver acordado, gente, é aquilo, né? A chance da gente conseguir conversar e combinar alguma coisa é difícil. Uhum, Então, a gente sempre faz no domingo à noite ou na segunda-feira à noite. uhum. E aí a gente vai organizar a nossa semana, Deixa eu tá? só fazer um parênteses. Gente, quem tiver Claro. dúvida, tiver pergunta sobre isso, vai colocando aqui embaixo, tá? Que a gente vai lendo e vai respondendo. Pode seguir. Isso. E aí você vai pegar uma folhinha de papel, vai escrever pauta, reunião de família, domingo, 19/4, sei lá, 21h30. Essa é a Uhum. pauta que tá lá na minha geladeira agora, Aham. tá? Domingo, 19/4, 21h30. E aí você coloca no imã de geladeira na porta da geladeira. Eu recomendo colocar na porta da geladeira, que é a prática que eu faço aqui em casa também, porque eu acho que é um lugar que, assim, não tem dúvida de que todo mundo vai ver. Sim, Todo mundo abre a geladeira várias vezes por dia, então é fácil de ver. Tá ali toda hora lembrando para as pessoas que tal do dia, tantas combinado. horas, vai rolar a Sim, reunião e tá ali os itens dispostos para você ver e ir pensando neles, sim. tá? Então você vai colocar essa pauta na porta da sua geladeira e aí você vai colocar ali itens temas que você queira ajustar combinados com seu companheiro ou com sua companheira, Uhum, tá? Que temas são esses? Você que vai ter que dizer, uhum, né? Porque aí, se não for nada daquilo que eu falei no início, né? Se não for discutir relação, se não for delegar tarefa, se não for sermão, nem discurso moralista, qualquer tema que uhum, você queira, você pode colocar lá, tá? Eu vou dar exemplos de coisas que eu coloco aqui na minha casa, uhum, tá? Eu coloco a lavagem da roupa da semana, coloco cardápio, uhum, recolhimento de lixo, uso de celular, é, quem vai fazer a feira, uhum. se naquela semana é semana de ir ao supermercado, e aí, enfim, se algo quiser, se quer É, falar alguma coisa que você tenha eu, posto aí na eu, sua. eu acho bacana quando a gente fala nos temas, a gente refletir um pouco o contexto que a gente vive, né? O cenário que a gente está inserido. Isso. Porque, na verdade, assim, a gente foi criada para cuidar da casa, cuidar de comida, cuidar do bebê. E os nossos companheiros, muito possivelmente, também. E aí, quando a gente se vê dentro desse cenário de que, não, peraí, olha só, a gente tem que dividir tarefas, muitas vezes é difícil para a gente entender que isso tem que ser dividido e a mulher acaba acumulando muito, ou o homem, né, também acontece isso, o homem não consegue entender que ele tem, que ele tá morando ali. Vou dar o exemplo, por exemplo, do meu ex-marido, tá? O meu ex-marido, ele era aquela pessoa que chegava do trabalho, tirava a roupa e jogava atrás da porta do banheiro. Isso porque tinha um cesto de roupa dentro do banheiro. Ele não era capaz de jogar dentro do cesto. Dentro do cesto. Dentro do cesto. Por quê? Porque ele foi criado dessa forma. Né? Ou seja, na concepção dele, a mulher tinha que fazer todos os afazeres dentro da casa. E aí eu converso com inúmeras mulheres aqui e eu vejo que elas têm muita dificuldade nessa conversa com o companheiro e que muitas vezes quem acaba saindo de vilão é justamente a chegada do bebê, é justamente a amamentação, é justamente o tempo que essa mulher tem que doar para estar ali amamentando aquela criança. Né? Então é importante quando a gente vai colocar essas tarefas é pensar nisso. Faz uma lista de tudo que você
faz dentro da casa. Tudo que você faz dentro da casa, tudo que o cara faz dentro da casa, Sim, ou a cara, né, se for companheiros. Então, assim, veja o quanto que tá, a balança tá, né? E assim, e tudo bem também se você estiver fazendo mais do que o outro, ou o outro fazendo mais do que você, desde que estejam de sim, acordo com isso, né? Que esteja confortável sim, sim. para ambos, né? Mas a maioria das vezes vai muito mais para a Não, mulher. E às não. vezes não é nem o fazer também, né, Débora? Às vezes foi até questão do cardápio aí. Às vezes é escolher o cardápio, escolher o que vai precisar ser comprado na feira. A mulher, ela Sim. fica com esse papel, né, essa carga mental, que é isso, você tem que pensar em tudo, é marcar o pediatra, é marcar não sei o quê, sabe? É pagar a conta de não sei o quê. É comprar o presentinho para aniversário Isso, de um exatamente. amiguinho, né? Exatamente. É, Então, todos esses detalhes pode ser colocado na pauta. Todos esses pontos que você vê que você pensa, né? Ah, tem que marcar o pediatra. sim, Você pode colocar lá, marcar o pediatra. E aí ver e vão conversar para ver quem é que vai fazer isso. Né? Então, acho com certeza. bacana ter essa visão, né? De que a gente tem que enxergar o todo, né? Dentro da relação e o todo social também, né? Porque foi o que você falou no início, é uma mudança. É uma mudança de padrão muito grande, né? Eu acho que nós somos uma das primeiras gerações. Eu acho que a primeira. Se eu for conversar isso com a minha mãe, com a minha sogra, não é muito essa pegada, né? Sim, Então a gente está vindo aí para tentar mudar isso, tentar deixar mais igualitário, né? sim, com É. certeza. E eu acho, Olga, Hum. que até a gente falando um pouco sobre essa questão das diferenças, né? Eu acho que isso é um ponto também que a gente precisa refletir. Porque Uhum. assim, falando mais uma vez das coisas aqui na minha casa, né? Por exemplo, eu e meu marido fomos duas pessoas que tivemos a vida muito diferente até a gente se encontrar e Uhum. resolver constituir uma família. Então, é esperado que para determinada coisa a gente tenha pontos de vista diferentes, Ah, sim. Sim, né? sim. E, Total. e aí, se a gente não sentar e conversar em algum momento sobre isso, vai ficar na base do deixa que eu deixo, que era o que Sim. acontecia muito no início, assim que o Dan Uhum. nasceu. Ficava, Uhum. muitas coisas ficavam na base do deixa que eu deixo, e no Uhum. final das contas era sempre eu que fazia, já pé da vida, Sim. achando que ele tinha que fazer. Sim. Mas também não falava nada, né? Eu Sim. também não chegava para ele em nenhum momento e falava assim: olha só, tá vendo que isso aqui está acontecendo? Vamos conversar. Uhum. Eu acho que você poderia fazer isso, eu acho que eu poderia fazer aquilo. Né? A gente fica também muito querendo que o outro adivinhe as coisas. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que a reunião de família é uma boa oportunidade das pessoas sentarem e conversar. Na Sim. live que eu fiz na semana passada, eu até falei, às vezes você tá numa fase do casamento que até precisa de uma DR. Uhum. A reunião de família não serve para isso. Sim. Mas uma vez que você consegue fazer reunião de família, você consegue até um ambiente mais tranquilo para depois Sim. rolar DR, Sim. Sim. né? Porque Assim, óbvio, pode concluir, imagina. se você conseguir tirar alguns sacos de areia que você está carregando das suas costas, Sim. né, você já parte para discutir a relação menos, Com né? menos carga, né? Menos pesada. Exatamente, Eu, exatamente, menos pesada. assim, é óbvio que aqui a gente não é psicóloga, né? A gente não é terapeuta, a gente não vai Sim, nem aprofundar, né? Nem esse o intuito aqui. Mas eu vejo que, assim, muitas mulheres nesse momento, então acabou de chegar um comentário aqui, eu já vou ler. Muitas mulheres nesse momento estão sentindo essa diferença, né? E sentindo realmente a dificuldade que é o convívio, né? E é isso, o convívio ele é difícil porque são pessoas que vêm de histórias diferentes, de criações sim, diferentes. Mas a partir do momento que vocês estão numa relação, que vocês estão coabitando um ambiente, que vocês têm uma família, um bebê, essas coisas precisam pelo menos tentar ser alinhadas, né? É aquilo que a gente falou nisso. Não vai ser do dia para noite, não vai ser mil maravilhas, não vai salvar casamento, mas pode ficar mais leve, né? Eu acho que esse é o sim. intuito. Deixa eu só ler esse comentário aqui, antes de você seguir. Bebê de 2 meses, quarentena permanente desde que nasceu. Marido em home office, relacionamento abalado, psicológico não tá nem funcionando mais. Eu recebo esse tipo de mensagem todos os dias. E eu vejo que isso acaba refletindo em várias coisas, inclusive na confiança da mulher em conseguir amamentar.
Porque é tanta coisa na cabeça dessa mulher que ela fica realmente abalada. E assim, é difícil não ficar. Então, sinta meu abraço daí. Acredito que O meu também. se você puder conversar com o seu parceiro a respeito dessa ferramenta, explicar o que você viu e qual é a ideia, qual é o intuito e o porquê que você precisa, né, disso, porquê que você precisa fazer essa mudança aí na sua casa, eu acho que tem tudo para fluir, né? E lembrando que assim, não vai ser do dia para noite. Aqui falando aqui minha experiência, eu levei um tempo para conseguir engrenar. Ainda não engrenei, né? Tô na segunda consecutiva, mas assim, eu já vi que a segunda já foi bem melhor do que as outras. E é um processo, vocês vão, e é bacana porque depois vocês vão, a Débora vai falar mais pra frente, as coisas também legais e positivas que tem, né, de fazer esse encontro, assim. Então Sim, imagina como se fosse uma reunião de trabalho, sabe? Uma reunião de trabalho mesmo, e que você vai ter coisas positivas também para trocar, que muitas vezes acontecem no dia a dia, né? Porque aqui ninguém tá casado também com monstro, então assim, a gente sabe que eles têm o ponto positivo deles, né? Às vezes tem muitos negativos, mas também tem positivos. Então, é bacana que você possa também ter esse espaço para ressaltar esses positivos, né? E a pessoa, quando ela trabalha motivada, né? Falando do ambiente corporativo, quando a pessoa trabalha motivada, ela trabalha muito melhor. Então, com por que vai ser certeza. diferente na sua casa? Não vai, né? Se o teu marido vê que o que ele faz é reconhecido, né? Aquela, sei lá, aquela louça que ele lavou porque você estava lendo um livro e ele viu que você estava lendo um livro e embora tenha sido combinado você lavar, mas ele que lavou e você vai e reconhece isso na próxima reunião, a chance dele lavar mais essas louças é enorme, né? Porque ele, Sim. né, vai se sentir, nossa, que bacana, ela viu que eu lavei a louça, né? Usando aqui um exemplo. Posso ler mais um? Você quer falar alguma coisa Pode, nesse meio claro. tempo? Então, a Não. Marília da Nutri Virou Mãe botou aqui, muito eu. Queria que ele fizesse as coisas sem eu falar, mas é difícil ter que falar tudo. Pois é, então, eu acho que usando essa ferramenta, muitas das coisas não precisam ser faladas o tempo inteiro, porque isso vai ter Sim, sido acordado previamente, né? Eu acho que exatamente. Vai essa é a ter. ideia. Você já. Exatamente, você já sabe que em determinado dia, determinada hora, você já vai poder falar sobre isso. Entende? Veio alguma coisa no meio do caminho que você acha que pode ser discutido para ter um combinado ajustado, coloca lá na pauta. O que eu sugiro para a primeira pauta foi até uma coisa que a Olga me enviou outro dia e eu achei super legal quando eu li. Eu sugiro que para a primeira reunião, você e seu marido façam uma lista, cada um a sua, separado, das tarefas que cada um desempenha, Uhum. né? Que seu marido não apareça lá com a lista dele vazia, né, em branco. Mas, enfim, pode acontecer, né? Cada um apareça com a lista das coisas que faz, que acredito que possa haver combinados em relação a elas, Uhum. tá? E aí, a partir dessa lista, vocês escolham alguns itens, poucos itens, porque eu não Uhum. acredito também que na primeira reunião, se você fizer 20 combinados, Uhum. todos eles vão dar certo. A Sim. chance da semana virar uma bagunça e de gerar treta é muito grande. Sim. Então, eu sugiro assim, para a primeira reunião, escolha 5 coisas. Uhum. 4 ou 5 coisas Foi que vocês exatamente o queiram, que eu fiz, juro por Deus. né? Isso. Escolham 4, no máximo 5 coisas que vocês queiram combinar, que estejam ali naquelas duas, na sua lista do seu marido. Né? Pode escolher 2 da sua lista, 2 da dele, para ficar 4, ou 3 Uhum. da sua e 2 da dele, enfim. E faça um combinado em relação a esses itens, a esses 4 ou 5 itens. E Uhum. à medida que vocês conseguirem ajustar, que a bola for colocada em campo, Uhum. que os ajustes forem sendo feitos e forem sendo cumpridos, aí vocês vão colocando Mais mais coisas. coisas, né? Sim. Porque pode ser até que essas coisas que vocês coloquem nas primeiras, elas passem, elas deixem de existir ali. Uhum. Né? Eu vou dar o exemplo de coisas na minha casa que já foram itens de pauta que atualmente não são mais. Uhum. Porque o combinado já tá Estabelecido. condensado, já está Uhum. estabelecido e a gente combinou em determinado momento que assim, ia ser assim para sempre e sumiu da pauta. Uhum. Que é recolhimento de lixo, que quem faz é o meu marido, Uhum. atualmente. A gente não fala mais sobre isso. No final do dia, ele sempre faz o recolhimento dos lixos. E uso de celular nas refeições. Uhum. A gente também falou sobre isso no início.
Ficamos com esse combinado durante muito tempo. Em determinado momento a gente viu que a gente já tinha voltado a mexer no celular nas refeições. E aí a gente voltou um bom tempo depois, ficou muito tempo sem ser assunto de pauta. Muito tempo depois a gente voltou a colocar e aí combinamos de novo. Foi até agora na quarentena. E aí a gente já fez alguns outros combinados adaptados à quarentena, do tipo, eu e ele a gente não fica ao mesmo tempo no celular, quando o Dan tá acordado, né? E assim vai seguindo as coisas. Algumas coisas na minha casa são assuntos toda semana, tipo cardápio. Toda semana tá Sim. tá na pauta. Eu acho bacana essa questão da quantidade, né? Porque a primeira vez que eu ouvi sobre reunião de família, eu quis mandinar aqui na minha casa. Então eu fiz eu peguei. Hoje você vê que eu tô com uma folha pequena de caderno. A primeira vez que eu fiz a primeira pauta, eu peguei aquela folha grande de caderno, sabe? E a folha tava toda escrita. Então eu fui lá, bonitinha, escrevi reunião de família, não sei o que, tópico, pá, 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 pá. Eu fui escrevendo um monte de coisa. E aí chegou, sei lá, no terceiro tópico, a gente já tava aqui discutindo. Porque, assim, você vai falar também, né, do discurso e tal, e como que deve ser feito. E o espírito, primeiro que eu não peguei o espírito do negócio, né? E segundo, eu tava achando que era ditadura aqui dentro de casa. E segundo, que eu não fiz uma coisa menor, né? Quando você vai modificar algum padrão, é muito mais fácil você fazer em 4 do que em 20, né? E eu tinha uma lista Sim. gigantesca. Eu vi que realmente não dá muito certo. Exatamente. Então eu sugiro que para botar a bola em campo, para começar 4 ou 5 coisas, 4 ou 5 combinados, esteja de bom tamanho. E Deixa. aí, à medida que as coisas forem acontecendo, vocês veem a Vai possibilidade de ajustando. colocar outros. Perfeito. Deixa eu Quer só ler alguma coisa? só responder aqui a Carolina, você vai responder. Ela botou assim: a reunião de família é só entre a mulher e o marido? E se tiver uma criança de 5 anos, além de um bebê, a criança participa ou não? É interessante que a criança participe também, tá? É Carolina o nome dela? É, Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. é um Aqui. pouquinho mais É para cima. interessante, acabei de ver aqui. É interessante sim, Carolina, que a criança participe, tá? Eu tô falando aqui considerando só os adultos participando, porque eu acho que a maior parte das pessoas aqui, elas têm bebês, Uhum, que é o meu caso da Olga também, inclusive. uhum, Mas, por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, as crianças já podem começar a participar da reunião, elas uhum, já podem fazer alguns combinados, sim, uhum, né? Claro que de acordo com a idade delas e algo que seja tranquilo e bom para elas. Mas eu acho que se eu começar a falar agora sobre isso também, vai ficar meio perdido. uhum. Porque existe uma diferença, né? De falar com a criança ou sem. Sim, sim, não, Porque, total. se você quiser me escrever depois, Carolina, aí eu falo com você no particular, coisas que podem ser ajustadas com a criança. Mas eu acho legal, sim, que se você tiver uma criança de 5 anos em casa, que ela possa participar. Uhum, Já vai ser uma boa, uma boa dinâmica, uma boa ferramenta para ela começar a treinar esse tipo de coisa, né? De uhum, cooperação, de sim. respeito, de respeitar, de tomar decisões, Uhum, de colaborar na tomada de decisões da casa. É bem bacana, assim, eu acho que vale a pena, tá? uhum. Deixa eu só responder, deixa eu só ler mais aqui um. A própria pessoa que tinha falado aqui na dificuldade com o marido botou aqui que tentou conversar, mas não fluiu, que vai tentar novamente. Porque precisa resolver para não surtar. Tenho sentido reações negativas no corpo, inclusive por conta da pressão. Obrigada por ouvir. Imagina. Depois, se você quiser mandar direct pra gente, pode mandar. Com Você tá no certeza. meio do puerpério, né? Então você tá num caos hormonal aí dentro, ainda tá em quarentena por conta do puerpério. Então, abrace também esse sentimento, né? E entenda que nesse momento vai ser caótico, mas que vai passar. Né? E faça isso, busque ajuda, busque gente para te ouvir, busque a sua rede de apoio e tente aos pouquinhos ir ajustando aí um dia de cada vez, um detalhe, né? Um tópico por dia. Exatamente. E aí eu vou destacar uma coisa específica, um item específico, para a gente Uhum. poder ter ideia de como que a gente ajusta um combinado, Tá. tá? Por exemplo, cardápio da semana. A gente já teve vários combinados aqui em casa em relação a isso.
tá? E o meu marido, ele trabalha, os horários dele são meio loucos de trabalho. Uhum. Então, tem dias que ele chega em casa muito tarde, às vezes ele sai muito cedo. Então, é muito difícil para ele, para a logística da casa, ele fazer o preparo em si da refeição. Uhum. Então, como o preparo em si da refeição fica por minha conta, como ele poderia contribuir nesse cardápio? A gente já tentou duas formas. Ele escolhendo o cardápio, Uhum. porque às vezes para mim também é difícil ficar todo dia. Às vezes a grande Ter dificuldade para ideia, né? mim é ter ideia do que eu vou Sim. fazer, né? Se tiver alguém para me dizer o que fazer, eu vou lá e faço. Uhum. Mas já teve essa possibilidade, que é a atual, é a que a gente está colocando em prática agora. E a possibilidade dele fazer o pré-preparo dos alimentos, Uhum. do que eu vou cozinhar. Isso Sim. também é uma coisa super bacana, né? A gente escolhe no dia, por exemplo, hoje à noite a gente escolhe o que a gente vai comer amanhã. Feijão, arroz, frango grelhado e, sei lá, batata no forno. Uhum. Aí a gente tem arroz pronto? Não, então ele pode deixar lavado. Tem feijão cozido já no congelador? Aí ele desce a bandejinha e coloca na Uhum. geladeira. Não, Uhum. vai ter que fazer ainda, bota de molho. Ah, o frango tá congelado ainda? Tá, então desce para a geladeira também. Uhum. A batata, já posso descascar, deixar picadinha, temperada, para só botar no forno na hora? É esse tipo de coisa que a gente vai ajustando, Uhum. Uhum. tá? Então, já teve, em relação ao cardápio, já teve isso. Ele ficar com pré-preparo, ou com a própria escolha do cardápio, ou com as Uhum. duas coisas juntos. Eu fico com preparo. A lavagem de roupa, um lava e o outro estende. Um lava, não, um bota na máquina e o outro Sim. estende. A gente Salve faz máquina de lavar. salve a máquina de lavar. É esse tipo de coisa que a gente combina aqui, Sim. tá? Em tempos de quarentena, que eu tenho visto muita mulher falando que está sobrecarregada e sem tempo para Uhum. si mesmo, Sim. eu acho que vale a pena, se for possível, combinar um tempinho para autocuidado, Sim, sim. né? Eu acho Eu acho também. que pode ser uma opção legal de incluir agora, Sim, eu acho também. né? Antes de surgir, né, esse caos na nossa vida da quarentena, eu já tinha tentado fazer uma reunião aqui de família, não deu muito certo, mas uma das coisas que deu certo foi exatamente isso, estipular na semana quais dias da semana que eu ia ter um momento para eu fazer nada, né? Ou, sei lá, ver um filme, ou, enfim, fazer nada mesmo. Não Sim, precisava ter uma tarefa definida, não. Mas em algum momento que eu não fizesse algo. Porque no caso aqui em casa, o meu marido, ele tem um dia que ele joga bola, então esse dia é um dia de lazer dele, mas eu não tenho esse dia de lazer. Né? Então, o que fazer para ter um lazer? Então, a gente combinou isso, isso já estava já combinado, estipulado. Lógico que eu acho que para reunião de família, eu acho que isso super também é bacana ressaltar, é que nem sempre vai dar, nem sempre vai dar certo, né? Então, era uma coisa que a gente já estava acostumado, né? Que embora a gente já tivesse combinado aquilo, que era quinta, meu dia, tinha quinta que não dava, tinha quinta que ele chegava mais tarde, ou tinha quinta que o Olivia não queria dormir de jeito nenhum, enfim. Então também é entrar nesse espírito de ser, me fugiu a palavra, de cooperar, né? Para que funcione bem o sim, ambiente. Né, e não de guerra, porque é muito fácil a gente manter um ambiente de guerra, é muito fácil. A gente sim, sim. escorregou, tá no ambiente da guerra, né? Mas é muito difícil, trabalhoso a gente estar no ambiente, conseguir levar um ambiente onde um ajuda o outro, onde um coopera com o outro, né? Exatamente. Então, tem lá, tem a folhinha, combinou o dia, a hora, tá com a pauta, tem os itens lá, vamos começar a reunião. Tipo, chegou domingo, 21h30, estamos com a pauta aqui. Como é que a gente dá início à reunião? A gente dá início à reunião com uma prática muito legal, que são os agradecimentos e reconhecimentos. Eu Uhum. acho esse, assim, a parte mais legal da reunião. Sim, Tipo, se a gente não combinar nada, é bacana esse momento, sim. porque é o momento que um olha para o outro e fala coisas bacanas, já para começar a reunião em clima de paz, Uhum. tá? Você já vai falar, vai catar lá durante a semana alguma coisa que você achou bacana que ele fez para você, e que você seja grata a ele por alguma coisa X que ele tenha feito. Uhum. Enfim,
E o contrário também, ele vai fazer a mesma coisa por você. E eu Sim, acho que isso já serve para a reunião começar assim num clima amistoso, sim. né? Fizemos os agradecimentos e os reconhecimentos, aí a gente vai começar, item por item da pauta, conversar e ajustar combinado, Uhum, tá? Lavagem de roupa, recolhimento de lixo, uso de celular, uso de tela, se vocês acharem que a criança deve usar tela, uhum, tempo para autocuidado, uhum, horário para home office, se tiver home office aí na casa de vocês, cardápio da semana, enfim, excepcionalmente, depois que passar essa quarentena, uma viagem que vocês forem fazer, pode colocar uhum, roteiro, né? Isso tudo. E o tempo em que dura essa reunião. A primeira reunião, ela costuma demorar um pouco mais de tempo porque tudo é novo, né? uhum, Mas, uma vez que essa dinâmica engrene aí na casa de vocês, o ideal é que ela dure de 30 a 40 minutos. Não tem uhum, necessidade de ser mais tempo do que isso, sim. tá? Com uma frequência semanal. Uhum, Então, aqui em casa, todo domingo ou segunda-feira tem reunião de família, tá? É importante vocês se conscientizarem de que é semanal. Às vezes, o que que acontece? Quando os combinados estão assim, ó, uhum. organizadinhos, arrumadinhos, ajustadinhos, a gente pensa assim, Não já tá tudo precisa mais. maravilhoso, não vou fazer mais. É nessa semana que a confusão volta a acontecer, Sim. É igual tá? terapia, né? Na hora que você acha que a terapia Exatamente. não precisa mais, é na hora que precisa. Exatamente. Porque pra virar pra você e falar assim, ah, mas essa semana a gente não combinou nada, Sim, né? Pode sim. ser que. E é verdade. E é uma É, verdade, né? sim. Então, assim, mantém. São Uhum. 30 minutos de um dia da Da semana. semana. Então, dá para vocês fazerem isso na casa de Uhum. vocês. Para que a reunião tenha esse tempo de 30 a 40 minutos, a Uhum. gente faz assim, sem distração. Não usa celular na Uhum. hora, televisão desligada, não precisa ter petisco, não precisa ter vinho, não precisa ter Uhum. chopp, não precisa ter belisquete na hora, tá? Uhum. Senta e é foco nas soluções. Pá, pá, Uhum. pá, 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 pá. Quando acabar, se vocês quiserem fazer como uma atividade em família, que Uhum. sempre é aquela atividade que a gente tem no final da reunião, comer um belisquete e Uhum. tomar uma cervejinha, beleza. Mas deixa Uhum. isso pro final, tá? Então, depois que todos os combinados forem ajustados, tem, para finalizar a reunião, uma atividade que vocês vão fazer juntos. Uhum. Aqui em casa a gente sempre come uma barra de chocolate. Agora na quarentena que a gente está bem sem vergonha. Ontem a gente comeu um pacote de biscoito recheado. Ontem não, é ontem domingo, É. tá? Mas pode ser o que vocês quiserem. Uhum. Pode ser assistir um filme, Uhum. jogar um jogo, tomar um vinho, tomar uma Uhum. cerveja, comer uma pizza, tá? E vocês vão combinar também uma atividade em família no decorrer da semana, Uhum. tá? Que geralmente a gente combina. Ontem a gente combinou uma atividade pro final de semana seguinte. Uhum. Agora que a gente está dentro de casa, todo mundo junto, não tem como sair, aí a gente vai ter que fazer a nossa imaginação Uhum. aflorar, Funcionar, né? né? Funcionar. Eu Pode tenho ser até fazer um uma. bolo todo mundo junto, né? Fazer Ah, uma boa. comidinha. Boa. Eu tenho até uma pergunta em relação a isso, que eu fiquei em dúvida nessa semana, né? Sim. Que foi a segunda que a gente fez. A gente tem que determinar o horário específico para essa atividade, porque, por exemplo, aqui em casa a gente queria fazer alguma coisa. Óbvio, a gente está dentro de casa, né? A gente pensou em fazer alguma coisa realmente disso, assim, botar de culinária mesmo, fazer uma pizza, alguma coisa assim, a mão na massa, né? E Sim. aí isso precisa ter um horário, fazer um pão, alguma coisa assim. Precisa, na hora que a gente coloca na pauta, a gente precisa colocar o dia e a hora certinho ou não? Ou pode flexibilizar isso? Olha, eu acho importante colocar pelo menos o O dia dia, ou tá. os dias. Ah, vai ser no final de semana, Ah, tá. né? No sábado ou no domingo, Uhum, para realmente não acontecer isso. A semana acabar e nada uhum. acontecer, Sim, tá? É sim, importante ter esses momentos de aproximação, sim. né? Então, isso é tão importante quanto você combinar. A gente tem que ter em mente isso, que essa atividade de família é tão importante quanto o ajuste do cardápio. Uhum, É tão importante quanto quem vai recolher o lixo.
Sim. É tão importante quanto quem vai lavar roupa essa semana, Uhum. tá? Tá. É um momento que é importante existir, tá? É um momento de união, de celebração, de Uhum. atividade juntos, tá? Então, não precisa ser nada muito rígido. Uhum. Eu acho que é um ambiente doméstico, familiar. Então, Sim. aquela coisa assim, tem que ser domingo 13 horas, e se não for domingo 13 horas, não tornou caldo. Sim. Não, né? Acho que pode ser Não. assim, no final de semana a gente vai fazer uma coisa X. Sim, Beleza. E sim. aí, quando o final de semana chegar, vocês vão acomodar No melhor na melhor programação. horário. Tá. Exatamente, dentro Não, da porque programação que você tiver. eu perguntei porque eu sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa do horário. Então, tipo, se eu escrever Sim. no papel que é 1 hora da tarde, 1 hora da tarde eu vou estar lá querendo fazer negócio, né? Sim, mas se Que bom que eu vocês não escrevi. quiserem, se vocês quiserem, pode ser assim, mas Aham. não precisa ser assim, Sim, não, mas não dá, não tá? dá. O É, fato é esse, que não dá para ser assim com a criança, né? E aí isso é uma coisa que eu sei que no futuro ia acabar gerando um caos aqui. Então eu escrevi qual era a atividade do final de semana, botei assim. Eu sim, não botei horário. sim, porque a gente tem que estar com um olho no gato, outro no peixe. Uhum, De um lado, a gente tem que estar administrando nossas expectativas, porque a gente está uhum. falando do ambiente doméstico onde tem um bebê que está todo mundo confinado, né, Sim, atualmente. Então, pode ser que um combinado ou outro, na prática, a gente veja que não é sim. possível, e aí a gente Uhum. vai ver na prática. Quando isso acontecer, é importante que esse item seja levado à discussão na próxima reunião, Sim. Uhum. tá? Combinamos uma determinada coisa, por qualquer razão ela não foi executada, ou na hora de executar a gente viu que aquele não era o melhor modelo, Uhum. anota na pauta da reunião da semana que vem e volta a discutir aquilo, Uhum. tá? Da mesma forma que levamos essa semana um tema para a reunião e a gente ficou um tempão conversando, 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 não conseguimos encontrar uma solução para aquilo, Uhum. porque não é o momento, né? Sim. Anota na pauta da semana que vem e passa a Uhum. semana pensando naquilo para ver como que vai Sim. ficar, Sim. tá? Isso eu acho É por importante, aí. porque se a gente fica muito tempo debatendo aquilo, acaba gerando uma discussão. E foi uma das coisas que aqui deu errado. Aliás, eu acho que a gente podia fazer uma live só dos meus erros aqui. Porque você vai falando, eu falo, gente, eu já fiz isso, não, eu já fiz isso. Uma das coisas que a Não, gente mas já fez são coisas que eu já fiz aqui, né? uma, Não estou falando novidades, eu estou falando erros que eu cometi aqui na minha casa. uma das coisas que eu fiz foi justamente isso. Até esqueci o que eu tava falando, gente. Hoje eu tô muito aérea. Algum combinado que você fez que não deu certo, Ah, ou que isso, então. você. Isso, uma das coisas que na hora da gente tentar encontrar uma solução, a gente não conseguiu e aí começou a discutir. Então, agora nessa última, a gente também chegou num ponto em que a gente viu que não sabia como resolver e a gente falou, não, então na próxima semana a gente vai falar sobre isso. E aí a gente encerrou e foi pro tópico. E foi Sim, ótimo, eu achei legal, fantástico, maduros. assim, eu falei, nossa, Fantástico. gente, que evolução. Agora, exatamente. É por aí que tem que ser, sabe? Aham, Se a gente entrar com foco no que a gente quer fazer, a sim. gente caminha para aquilo, né? Uhum, Por exemplo, na última reunião, penúltima reunião, a gente uhum, combinou que o meu marido ia escolher o cardápio. uhum, Gente, não rolou. Porque ele escolheu um dia só. E aí aham, ele fica perdido. Ele não sabe o que ele faz. uhum. Ele olha na geladeira, mas você acha que seria legal fazer isso? Eu falo assim, olha, eu acho que o combinado era você Você. escolher, Aham, né? E aí no final, assim, nos últimos dias já tava eu lá na geladeira escolhendo o que ia fazer, fazendo a comida, tipo, jogando umas sim, 11 de novo. sim. E aí, eu coloquei lá de novo, Uhum, né? Voltou a ser item da minha pauta, se ele ia continuar escolhendo o cardápio. uhum, E aí, ontem, a gente conversou de novo sobre isso. Eu falei assim: olha, o que você acha sobre esse combinado? Aí ele falou: não deu certo. Eu falei: sim. também. Então, achamos a mesma coisa, não deu certo. Uhum, Mas o que você acha da gente manter? Você acha que é melhor a gente manter ou mudar? uhum, Aí ele: eu acho que a gente pode manter para eu pegar o ritmo. Eu falei: uhum. beleza, então, É legal. né? Porque assim, ele viu que não deu certo, eu vi também que Uhum, não deu certo, mas ele, que era a pessoa que ia executar, resolveu manter
para ver se ele consegue engrenar. Porque Uhum. pode ser também que uma semana seja pouco tempo, Exatamente. né? A pessoa passou uma vida inteira não escolhendo o que ia comer. E aí, de Sim. repente, né? 6 dias, né? 7 dias Sim. pode ser pouco tempo É para a verdade. pessoa decidir isso, né? Sim, E aí sim. eu falei para ele, eu falei, olha, eu não quero entrar nesse assunto agora, mas eu acho Uhum. bacana realmente você colocar, porque eu acho que você é uma pessoa que tem dificuldade de falar Escolher, sobre as fazer coisas que você escolhas. quer, fazer Sim, escolhas. sim. Então, é legal você treinar isso aqui no nosso ambiente. Pronto, Uhum. não vamos discutir isso agora, mas, Legal. né? E aí ficou uma penada assim. Uhum. Então, Bacana. vamos ver o que O que nos aguarda. hoje, né? Hoje ele escolheu. Ah, legal, Mas hoje é legal. segunda-feira. Segunda-feira da semana passada também ele escolheu. Vamos dar um crédito. No Vamos dar sábado, um no sábado eu crédito. volto aqui para falar para vocês como é que ficou. Mas isso é legal até pela iniciativa dele, né? Eu acho bacana isso dele. Ele Sim, podia, assim, se ele fosse entrar na zona de conforto dele, ele ia falar, é melhor a gente combinar de outra forma. Mas ele isso. rompeu a zona de conforto dele, né? E quis Exatamente. tentar mais uma vez. Achei bacana. Então, eu acho que esse espírito de parceria também é bacana quando a outra pessoa não Sim, consegue. Não sim, é sim, você virar na cara dela e falar, sabia que não ia dar certo, sim. né? Ou Eu, ficar nossa, como eu debochando, falo isso? né? Ou ficar Ah, debochando da pessoa, né? sim. É o momento da coisa ser rediscutida, ser Uhum. reavaliada e vista e ver uma nova solução para ela. Ou a mesma solução, só que precisa de mais tempo para aquela coisa se estabelecer, né? Aquilo Sim. entrar na cabeça da pessoa e ficar. Não, perfeito. A Isabela Então, botou acho assim, que tem por que ter aí. maturidade. Tem que Tem que ter ter. maturidade, Onde é que né? compra isso? Aonde que compra? Com treino, com treino. Não, Vai eu vejo, treinando que vai. né, eu vejo que assim, aqui pela quantidade de coisas que a gente já tentou, né? A gente só nunca tentou terapia de casal, mas a gente já tentou diversas coisas assim. E a coisa que eu vi que realmente tem um potencial de funcionar é a reunião de família, porque é uma coisa que é simples, você consegue fazer isso dentro da sua casa, num momento ali que é mais propício para vocês dois, não depende de uma terceira pessoa. E você Sim, vai com o tempo, né, aprendendo, né, pegando o jeito da coisa, né, realmente. sim. Eu acho fantástico, né? No início eu achava fantástico, mas eu ficava, gente, tem algum problema aqui, não tá dando certo isso aqui não. E aí não ia dando certo. Mas E a você. partir... Fala, pode falar. Não, pode falar. Não, é a partir do momento que eu vi que, na verdade, o espírito de iniciar aquele momento que estava errado, que eu tinha que ajustar aquilo, foi bem mais fácil. Não adianta você chegar para reunião querendo cuspir farpa, né? Tem que entender que aquilo é o Sim, momento de tentar resolver, né? É solução. exatamente. É Né? exatamente esse o espírito. Sim. Então, eu acho que é isso, gente. Vamos dar uma recapitulada assim na listinha, né? Boa. Fazer uma Uhum. pauta, escolher dia e hora para que a reunião aconteça. Sugiro o final de semana. Uhum. Sugiro um horário em que o bebê esteja dormindo. Sugiro que a pauta fique pendurada na porta da geladeira. Para Uhum. a primeira reunião, eu sugiro que você e o seu companheiro, o esposo ou companheira, façam cada uma lista das coisas que costumam fazer. É, Sentem antes dessa reunião para escolher dessa lista pelo menos 4 ou 5 itens só para levar para serem discutidos, porque a gente não vai conseguir Resolver tudo. resolver tudo de uma vez só, Uhum. né? A chance da gente colocar 20 coisas e nada funcionar é muito grande. Sim. Então, vamos com as nossas expectativas baixas, né? 4 ou 5 itens para a Uhum. primeira pauta eu acho bem bacana. E a partir do momento, conforme as semanas forem passando, vocês vão incluindo outros itens e vocês vão ver que itens vão sair da pauta se vocês Uhum. conseguirem estabelecer aquela rotina na casa de vocês para sempre, Uhum. tá? É, o próximo passo, quando a reunião tiver início, são os reconhecimentos e agradecimentos que cada um vai Uhum. fazer para o outro. E aí vai, então, efetivamente para a discussão Os de cada tópicos. item, Uhum. de cada tópico. Isso é importante ser anotado, né, Uhum. numa folhinha, e essa folhinha também fica presa na porta da geladeira com os Uhum. combinados, Uhum. tá? Aí é Porque você que palavras o anota? vento voa. É. Isso, Aí é você que tá. anota. Ou é Isso ele. Tanto faz. pode variar de semana para semana. Ah, tá.
que o livro da disciplina positiva chama de presidente secretário. Uhum. Eu acho uma coisa muito engessada, né? Ter um Aham. presidente e um secretário, mas pode ser que tenha. Aham. Presidente é a pessoa que convoca a reunião Uhum. e abre a reunião, e secretário é a pessoa que toma nota. Então é legal haver na semana, de semana para semana, variar a pessoa que vai Intercalar. fazer isso, Uhum. intercalar, tá? Discutiu e encontrou solução para cada item. Vocês vão pensar numa atividade em família Uhum. para ser executada no decorrer da semana Uhum. e, findada a reunião, com essa atividade também escrita ao final da pauta, vocês vão fazer uma atividade em família juntos também, Uhum. tá? Que pode ser o que vocês quiserem. Uhum. Não precisa nada muito elaborado, né? Ainda Não mais precisa nesse ser nada sistema. muito elaborado, exatamente, Uhum. tá? Mas se vocês quiserem que seja também, pode ser, não tem problema, tá? Deixa eu Vai ser o que só, vocês quiserem de verdade. deixa eu só ler, antes de você finalizar, deixa eu só ler aqui uns comentários que chegaram, foram subindo, eu perdi um pouco. Vivi Sobrinho botou assim: pela socialização, a criação, infelizmente muitos homens não aceitam reunião de família, acham desnecessários. Homens não são socializados para conversar, é verdade. É uma mudança, né, muito grande, assim, Sim. é uma quebra muito grande de um padrão, né? Mas ela botou assim: aqui em casa funciona, legal. A Ah, Isabela que bom que botou, funciona. é legal porque apresentamos a importância do diálogo para as nossas crias também, né? Com certeza. Imagina, se a gente está fazendo esse esforço, né? E esse movimento de aprender uma, qual é o nome disso, Débora? Me ajuda, hoje minha cabeça tá Ferramenta. pé. Não, não é nem Ferramenta, ferramenta. prática, É uma prática, né? Se a gente uma está se prática não. empenhando, né, em aprender essa prática e é um bebê ainda que está ali, imagina quando essa criança estiver lá 3 anos e meio, 4 anos, começar a entrar na dinâmica, a gente já vai ter, né, tido 1 ano, 2 anos, 3 anos praticando aquilo e vai ser muito mais proveitoso, né, quando a criança estiver inserida e a criança vai levar aquilo pro resto da vida dela, né? Então ela vai ser uma Com criança que certeza. vai levar o diálogo, vai levar a divisão, vai levar a parceria, né, como uma coisa natural dela, né? Vai ser inato dela. Aham. Peraí que eu perdi de novo. A Laura falou aqui, a oportunidade de Isso, nos olhar os parceiros, e assim certamente a rotina fica mais leve. Laura, minha amiga, beijo, exatamente. Laura. Ah, legal. É Já isso. tem anos que a gente não se vê. É. Então, é um bom momento quando acabar aí, ó, a pandemia, tem que ver todo mundo. É nesse momento que a gente dá valor, né? A Sim. nossa liberdade. Mas eu acho que é isso, quando a gente encara, né, esse momento, essa reunião como um momento de, assim, vamos tentar resolver, né? Vamos tentar levar aquilo para uma coisa funcionante, né? E não ficar só Sim. na discussão, porque às vezes a gente fica na discussão, não gera resultado nenhum aquilo. A gente muitas vezes sai mais puta ainda da reunião, ou sei lá, da DR do que a gente entrou, e não resolve nada, né? E fica só mais uma vez, o cara lá de um lado reclamando, você aqui também reclamando, e as coisas não tem solução nenhuma. Então, quando você vai já com esse espírito para essa ferramenta, né, para fazer a reunião de família, já, pô, é meio caminho andado, eu acho. Pelo menos aqui foi o que funcionou, porque eu tentei fazer algumas vezes com o espírito errado. Então, depois que Com eu vi certeza. que. Fala. Comentando um pouquinho aqui o que a Vivi Sobrinho falou, eu também Uhum, concordo com ela. Realmente, existem homens que não são socializados, os homens não são socializados, né, para uhum, conversar. Existe essa uhum. dificuldade realmente de propor, Sim. né? Eu acho que tentar apresentar, Uhum, fazer a sua parte de falar, olha, uhum, conheci um negócio bacana, funciona assim, assim, assim. O que que você acha da uhum, gente tentar? Né? E uhum. aí pode ser que você se surpreenda, Sim, sim. né? E eu acho legal. Positivamente. Sim, eu acho legal também fazer essa tentativa por um prazo, né? Assim, não é, vamos tentar uma vez só, aí não dá certo. Porque normalmente, acredito eu, que a maioria das pessoas que tentam fazer isso da primeira vez não saem muito satisfeitos Sim, da sim, é primeira verdade. reunião, né? É Então, verdade. eu acho que é bacana também propor isso pro parceiro de uma forma assim, olha, isso é bacana, funciona assim, bababá, que tal a gente tentar um mês, sei lá, Esse três mês, que dá meses, para alguma fazer coisa 4. assim. Isso. Isso, alguma coisa assim. E aí no final você me diz, né? Mas tenta, vamos tentar. Eu acho que é legal também ter Sim, essa conversa, né? É lógico que a gente sabe que
tem pessoas e pessoas, né? Assim como eu sou diferente da Débora, diferente de você que está assistindo, também tem homens que vão ser mais receptivos, homens que vão ter mais dificuldade de receber essa novidade, mas nada como o velho e bom diálogo, né? A gente vai aos Com pouquinhos, certeza, né? com certeza. Falando e Até eu colocar ela em prática aqui na minha casa, eu fiquei bastante tempo pensando se, assim, "Gente, será que isso vai dar certo? Como é?" Aí teve um dia que eu falei assim, quer saber? Só vou saber se eu tentar. exato. Aí eu expliquei como é que era, falei, vamos tentar essa semana? Vamos. E aí fluiu. Então, Sim, assim, é o caso da gente parar de ficar no campo da ideia e tentar partir para a prática mesmo, né? Fazer essa sim, tentativa, nos dar sim, essa sim. oportunidade. Sim, com certeza. Até porque se a gente ficar sempre nessa, né, de que, mas o homem não foi